Oi pessoal, desejo que estejam fazendo grandes progressos nos estudos e agora mais uma linda questão de matemática. Vamos ao enunciado, olha só. O infográfico a seguir apresenta o quanto de água é necessário para produzir alimentos comuns do nosso dia a dia. Muita atenção, aqui está a chave do problema, ó. 1 quilo de manteiga, 18 mil litros de água. 1 quilograma de carne bovina, 17.100 litros de água. 1 quilograma de queijo, 1 quilograma de frango, leite em pó 1 quilograma e banana 1 quilograma, todos aqui devidamente expressos. E agora aqui embaixo, por mês, uma família consome em média 10 quilogramas de frango, 20 quilogramas de carne bovina, 15 quilogramas de banana, 2 quilogramas de manteiga, 50 quilogramas de leite em pó e 5 quilogramas de queijo. Ótimo! Competência 6, habilidade 25, dentro dos moldes exigidos pelos parâmetros do Enem. Com base nas informações do infográfico, quantos litros de água são necessários para produzir os alimentos consumidos por essa família? Ótimo, pessoal! Voltando então à tela inicial, ao momento inicial da nossa questão, a exposição dessa tabela, eu quero analisar com você item a item. 10 quilos de frango, vamos ver? 10 quilos de frango. Na hora de produzir cada quilograma de frango, são 3.700 litros de água. 10 vezes 3.700 litros, nós vamos ter de cara 37 mil litros, só para produzir os 10 quilogramas de frango. Em seguida, minha gente, olha só, 20 quilogramas de carne. Uau, 20 vezes, atenção, 17.100 litros para cada quilograma de carne. 17.100 litros. Quando a gente efetuar esse produto, vai dar 342 mil litros de água só para produzir os 20 quilogramas de carne. Em seguida, 15 quilogramas de banana. Minha gente, aqui na nossa tabela, no infográfico, 499 litros para cada quilo de banana. Então vamos lá, 15 vezes 499 litros, eu vou chegar em 7.485 litros de água. Em seguida, pessoal, 2 quilos de manteiga. Então, é aqui a primeira informação, 18 mil litros. 2 vezes 18 mil, professor Diego Leitão, ó, vai aparecer para nós 36 mil litros de água só na produção da manteiga. Ainda falta aqui, ó, 50 quilogramas de leite. Muito bem, 50 quilogramas, aqui está no infográfico, cada quilograma de leite, 712,5 litros. Portanto, 35 mil, não perca as contas, 625 litros quando eu faço a multiplicação. E ainda está faltando, ó, 5 quilos de queijo. Uau, professor Diego Leitão, 5 quilogramas. Note, queijo para cada quilograma eu preciso de 5.280 litros. Quando a gente faz essa continha, dá 26.400 litros. Meus caros estudantes, somando então os 37 mil litros, depois com 342 mil, depois 7.485, 36 mil, 35.625 e 26.400, nós vamos chegar em 484.510 litros de água. E essa alternativa aparece exatamente na opção C. Portanto, caros candidatos, aí foi uma ótima questão. Marquemos a letra C de casa na resposta. Um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Na próxima questão, nós vamos trabalhar um pouco de porcentagem. O gráfico anterior mostra a participação percentual de cada estado da região sul do Brasil no PIB dessa região no ano de 2010.
Em seguida, mostra o crescimento econômico percentual do PIB de cada estado entre 2009 e 2010. Com base nas informações apresentadas, conclui-se que o PIB do Rio Grande do Sul no ano de 2009 foi de aproximadamente... Pessoal, atenção que ele quer o PIB no ano de 2009. Repara que o primeiro gráfico apresenta o PIB da região Sul no ano de 2010. Então, o primeiro passo é observar que o estado do Rio Grande do Sul tem 40,6% desse PIB. Portanto, o PIB do Rio Grande do Sul, em 2010, ele foi de 40,6%, ou seja, 40,6 vezes 100, dividido por 100, do PIB da região Sul, que foi de 622 milhões. Isso vai dar aproximadamente 252,5 bilhões. Né? Então, nós temos que calcular o PIB em 2009. Repare que no segundo gráfico, na segunda tabela, nós temos o crescimento de 2009 para 2010 e que o Rio Grande do Sul teve um crescimento de 17%. Portanto, vamos dizer que em 2009 o PIB tenha sido de X bilhões. Como houve um crescimento de 17%, para obter o PIB em 2010, você pode pegar o PIB de 2009, que é X, e multiplicar por 117%. Ao multiplicar por 117%, você está acrescentando os 17%. E isso vai ter que totalizar 252,5 bilhões. Portanto, o valor de X vai ser 252,5 dividido por 117%, que é a mesma coisa que 1,17. Ora, isso vai dar aproximadamente 215,8 bilhões, que é o que nós encontramos na alternativa B, aproximadamente 216 bilhões. Olá, pessoal! Na próxima questão, vamos trabalhar um pouco de porcentagem envolvendo gráficos. Vamos lá? O começo de janeiro, historicamente, é quando as represas enchem. O Cantareira chegou a ter seu nível elevado de 75% para 94% nos primeiros 15 dias de 2011. Em 2015, porém, caiu de 7,2% para 6,2%. A quantidade de chuva no reservatório na primeira metade de janeiro de 2015 foi a menor nesse mesmo período em pelo menos 12 anos. O gráfico a seguir apresenta dados sobre o volume de chuvas no Cantareira entre o final de 2014 e o início de 2015. A partir do gráfico apresentado em janeiro de 2015, o volume de chuvas no Cantareira ficou abaixo da média histórica, em cerca de... Ora, pessoal, vamos então observar os dados de janeiro de 2015. Veja que a média histórica foi de 271,1, enquanto que o que de fato choveu foi de 148,2. Isso vai ser uma queda de 271,1 menos 148,2, equivalente a 122,9. Essa foi a queda. Como nós queremos saber a queda percentual, vamos tomar 271,1, que é a média, como referência, vai ser 100%. E aí a queda, que foi de 122,9, vai ser de quantos por cento? É isso que a gente quer saber. Ora, é fácil então obter que o valor de X vai ser igual a 122,9 vezes 100, dividido por 271,1. Isso equivale a 45,3%, que é o que a gente encontra na alternativa B. Olá, minha gente! Desejo que tudo esteja muito bem com cada um de vocês e, nesse momento, convido-os à resolução de mais uma excelente questão de matemática. Vamos ao enunciado, vamos lá. O gráfico a seguir apresenta alguns dados referentes à distribuição das indústrias brasileiras por região. Porcentagem de indústrias por região entre 1996 e 2011. Ó, mais escurinho é 1996, mais clarinho é 2011. Aqui embaixo, total de indústrias em 96, 126.373 indústrias. E na segunda linha, o total de indústrias em 2011, 476.468. Competência 6, habilidade 26, olha só. De acordo com os dados do gráfico, entre 96 e 2011, a quantidade de indústrias da região sudeste sofreu Beleza, voltando então, o que nos interessa é a análise do sudeste.
Vamos lá. 96 representa aqui o pedaço mais escurinho. 60,8%, minha gente, ó, do total de indústrias em 96, que era 123 mil indústrias e 373. Portanto, chegaremos em 0,608 vezes 123.373. Isso vai me dar uma quantidade, uau, de 75.010,784 indústrias. Ó, a rigor, este é o número que a gente está encontrando. Agora, em 2011, lá no Sudeste, 47,6%. Vamos ver? 47,6 sobre 100 da quantidade total, que em 2011, aqui está, 476 mil indústrias e mais 468 unidades. Muito bem, este número vai dar 0,476 vezes 476.468. Fazendo aí a continha, nós vamos encontrar 226.798,768 unidades. Bom, então já estou percebendo que em números absolutos eu saltei desse valor para esse valor aqui. Fazendo a diferença, olhe bem, a diferença, ok, entre a quantidade atual de 226.798,768 menos 75.010,784, nós vamos encontrar mais rigorosamente 151.764,184. Nas alternativas, observe, já tem um item que sugere bem aqui, ó, a opção E, olha o que ela diz, um aumento de cerca de 151.788 unidades em números absolutos. Já encontrei de cara a letra E. Portanto, caros candidatos, para nós, fica mesmo a alternativa E de escola como resposta correta. Valeu, gente. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa próxima questão, nós vamos trabalhar um pouquinho de análise de gráficos. Vamos lá? O gráfico a seguir apresenta dados de uma pesquisa sobre a probabilidade de se contrair o vírus Zika entre os sexos masculino e feminino em diferentes idades. Observem aí o gráfico. De acordo com o gráfico, na faixa dos item A, 15 anos, as mulheres têm o triplo da probabilidade dos homens de contrair o vírus. Vamos ver. Na faixa dos 15 anos, esse gráfico mais escuro representa as mulheres e esse gráfico mais claro representa os homens. Repare que, de fato, as mulheres têm maior probabilidade, mas não chega a ser o triplo, porque o gráfico não é o triplo do tamanho do gráfico dos homens. Portanto, a alternativa A é falsa. 40 anos, as mulheres têm o triplo da probabilidade dos homens de contrair o vírus. Vamos ver. Na faixa dos 40 anos, esse gráfico representa a probabilidade das mulheres e esse é a probabilidade dos homens. É aproximadamente o dobro e não o triplo. Portanto, a alternativa B também é falsa. Alternativa C. Na faixa dos 60 anos, as mulheres têm o triplo da probabilidade dos homens de contrair o vírus. Vamos verificar. Faixa dos 60 anos, o gráfico das mulheres continua sendo maior do que o gráfico dos homens, o que indica que elas têm maior probabilidade sim, mas não chega a ser o triplo, é aproximadamente o dobro. Portanto, a alternativa C também é falsa. Alternativa D. Na faixa de 45 e dos 60 anos, as probabilidades de os homens contraírem o vírus são similares. Vamos ver? Então, na faixa de 45 e de 60 anos. A probabilidade dos homens é indicada por essa barra na faixa dos 45 e na faixa dos 60 é um pouquinho menor. Na faixa dos 45 é um pouco maior que 300 e na faixa dos 60 é ligeiramente menor que 200. Então não são similares não, portanto a alternativa D é falsa. Resta a alternativa E. Na faixa dos 30 e dos 35 anos, as probabilidades das mulheres contraírem o vírus são similares. Vamos ver.
30 e 35. As mulheres são representadas por essa barra mais escura. Observe que essas barras são aproximadamente iguais, correspondendo a 700 casos por 100 mil. E, portanto, essa alternativa ela é verdadeira. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra E. Olá, pessoal. Tudo bem? Na próxima questão, nós vamos trabalhar um pouquinho de análise de gráficos. Vamos ver essa questão? O gráfico a seguir informa os índices de incidência de casos dos 4 tipos de dengue em alguns estados do Brasil, no período de 2010 ao início de 2016. Observem aqui o gráfico. Considerando o ano de 2012, em relação à dengue tipo 1, o índice de casos de dengue tipo 4 foi. Então, gente, dengue tipo 1, essa linha aqui tracejada, repare que em 2012 nós tivemos 32% de casos. Já dengue tipo 4, que é essa linha cheia aqui, repare que em 2012 nós tivemos 64% de casos. Portanto, dengue tipo 4 teve o dobro de casos do dengue tipo 1. E, portanto, a alternativa correta é a letra A. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra A. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa próxima questão, nós vamos trabalhar um pouquinho de medidas de tendência central. Vamos ver? O gráfico a seguir mostra a quantidade de milho exportada em milhões de toneladas no mês de janeiro dos anos de 2012 a 2016. Observem aqui os valores. A mediana das quantidades de milho exportadas corresponde ao ano de... Muito bem. Para obter a mediana, a gente sabe que deve colocar os valores em ordem crescente. Mas também nós podemos optar por fazer uma estratégia que é eliminar os maiores valores com os menores valores de maneira sistemática. Assim você elimina 4,46 com 0,85, o maior e o menor. Em seguida, o maior valor é 3,37, que elimina com o menor valor, que é 2,93. E você seguiria fazendo isso até que restasse apenas um único valor, que de fato restou, que foi 3,20. Ele fica sendo o valor correspondente à mediana do ano de 2015. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra D de dado. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra D. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos trabalhar nessa próxima questão um pouquinho de medidas de tendência central. Vamos ver. Inadimplência. Confira a evolução do calote de pessoa física, taxa de inadimplência considerando atrasos acima de 90 dias em porcentagem. Em relação à moda das taxas de inadimplência, a série apresentada anteriormente ela é unimodal, bimodal ou multimodal? Bom, vamos identificar então. Repare que o valor 3,7 aparece 3 vezes, que o valor 4,3 também aparece 3 vezes, mas o valor 3,8 também aparece 3 vezes. Então nós temos aí 3 modas, 3,7, 3,8 e 4,3. Cada um aparece 3 vezes, são os valores que mais aparecem. Portanto, nós temos uma distribuição trimodal, que também pode ser chamada de multimodal, e que, por exemplo, janeiro de 2016 é um dos exemplos. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D, multimodal, com janeiro de 2016 representando uns valores da moda. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra D. Olá, pessoal. E na próxima questão nós vamos trabalhar razão e proporção aplicadas na análise de gráficos. Vejamos. Dados de uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostram que cresceu a desigualdade entre homens e mulheres no mercado formal de trabalho, embora tenha aumentado a proporção de pessoas no sexo feminino em idade economicamente ativa trabalhando ou buscando emprego. Considerando o gráfico apresentado em 2010, dos trabalhadores com 16 anos ou mais, as mulheres representavam um percentual de aproximadamente quanto? Então, gente, observem aqui, 2010, nós temos aqui as barras mais escuras. As mulheres, 39,8% das mulheres estavam com carteira assinada, né? Os homens eram 46,5% e da população total nós tínhamos 43,7%. Nós queremos saber, esses 39,8% representam que percentagem do total? Então, nós vamos ver o seguinte, 39,8% nós vamos representar por X e os homens são o complementar, ou seja, 1 menos X, esse 1 indicando aqui 100%. Portanto, esse 43,7% da população é uma média aritmética ponderada pelas quantidades de pessoas, no caso 39,8% das mulheres e 46,5% dos homens.
Então, nós vamos montar 39,8 vezes x, mais 46,5 vezes 1 menos x, e isso vai dar 43,7. A soma dos pesos aqui é 1, que é 100%. Portanto, nós temos que resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Vamos escrever, então, 39,8x mais 46,5, que multiplica 1, e 46,5 multiplicando x, igual a 43,7. Então, nós vamos escrever, vai ficar 6,7x, após simplificar, igual a 2,8. E aí esse x vai ser 2,8 dividido por 6,7, ou ainda 28 dividido por 67, que é aproximadamente 0,42. Ou você pode escrever 42%. Isso quer dizer que das pessoas que estão trabalhando com 16 anos ou mais, as mulheres correspondem a cerca de 42% da população, que é o que a gente encontra na letra C. Ok, pessoal, o gabarito dessa questão, C de casa. Olá, pessoal. E na próxima questão nós vamos trabalhar porcentagem. Vejamos. A tabela a seguir foi apresentada aos usuários de certo plano de saúde. Nela consta o reajuste de preço dos planos de acordo com a faixa de idade. No caso de mudança de faixa etária, a alíquota de reajuste é a da nova faixa mais um acréscimo de 10%. Por exemplo, uma pessoa que completa 17 anos terá o valor de seu plano corrigido em 22%. Um usuário desse plano de saúde paga atualmente o valor de R$ 500, sabendo que completará 50 anos no mês de vigência do reajuste, essa pessoa passará a pagar. Então, pessoal, vamos identificar. Quando ela completar 50 anos, a taxa de reajuste vai ser de 18%, mas lembra que tem um acréscimo de 10%. Então, você vai ter um reajuste de 10% mais 18%, ou seja, 28%. Então, ele vai pagar 500 mais 28% de 500, mas isso vai ser 500 mais 28 vezes 500 dividido por 100. Como 28 vezes 5 é 140, então ele vai pagar 500 mais 140, que é 640, letra A. Ok, pessoal, o gabarito dessa questão, letra A. Olá, pessoal. Estamos aqui resolvendo o segundo simulado do SAS-ENEM. E na próxima questão nós vamos aplicar o conceito de porcentagem na análise de gráficos e tabelas. Vejamos a questão. Uma Olimpíada Esportiva Universitária teve a participação de todas as unidades federativas do país. As quantidades de atletas que competiram constam na tabela a seguir. Então observem aqui os estados e as quantidades de atletas. A participação dos atletas nordestinos corresponde aproximadamente a... Bom, então vamos identificar naquela tabela quantos são os atletas nordestinos. No Alagoas, nós temos 9. Né? No Ceará, nós temos aqui 22. Na Bahia, nós temos 39. Nós também temos aqui o Maranhão com 18. Nós também temos aqui a Paraíba com 12. Nós também temos Pernambuco com 25. Piauí com 10. Rio Grande do Norte com 8. Nós temos aqui Sergipe também com 8. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados do Nordeste. Quando você somar, você observa que a quantidade de atletas do Nordeste, essa soma 9 mais 39, mais 22, mais 18, 12, 25, 10, mais 8 e mais 8, vai totalizar 151 atletas. E o total de atletas, você vai somar as colunas de todos os estados e vai encontrar 503 atletas. Então, dos 503 atletas do país, nós tivemos 151 do Nordeste. Então, a participação do Nordeste foi de 151 dos 513. Quando você divide, você encontra aproximadamente 0,29, ou ainda, na forma percentual, 29%, letra C. Então, pessoal, o gabarito dessa questão, C de casa. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui resolvendo o segundo simulado do SAS-ENEM e a próxima questão nós vamos trabalhar as medidas de dispersão, especificamente as propriedades. Vejamos. Um professor aplicou em sua turma uma prova valendo de 0 a 10 pontos. Após a correção das provas e a entrega dos resultados, um aluno notou que ninguém havia obtido nota maior do que 8 e questionou o professor sobre isso. Revisando a prova, o professor observou que ninguém acertou a última questão, que valia 2 pontos, porém ela não possuía todos os dados necessários à resolução. Assim, o professor resolveu conceder 2 pontos extras à nota da prova de cada aluno.
Após a concessão dos 2 pontos extras, o desvio padrão das notas das provas dessa turma foi... Bem, pessoal, uma das propriedades do desvio padrão é que se você aumenta, ou seja, se dá um incremento em todos os valores, o desvio padrão não muda, porque a variância continuará a mesma. Isso pode ser aumentando as notas ou diminuindo as notas. Então, o fato de ele ter concedido 2 pontos extras não muda o valor do desvio padrão, porque ele não é alterado se todos os valores forem acrescentados de 2 pontos ou de 3 pontos ou qualquer que seja. Portanto, permanece igual ao desvio padrão, letra C. Muito bem, pessoal, o gabarito dessa questão, C de casa. Olá, pessoal, tudo bem? Na próxima questão, vamos trabalhar com análise de gráficos. Vejamos? O saldo acumulado do caixa de uma empresa é a diferença entre a soma das receitas e a soma das despesas até a data analisada. O gráfico a seguir representa o fluxo de caixa de uma empresa em milhões de reais ao longo dos 30 dias do mês de abril. Aqui nós temos o gráfico, receitas, despesas. Nesse mês, o saldo acumulado do caixa da empresa atingiu seu máximo valor entre os dias. E aqui aparece a alternativa. Muito bem, vamos analisar o gráfico, pessoal. Veja que, inicialmente, as receitas são maiores do que a despesa. Então, à medida que o tempo está passando aqui, ó, vamos ver aqui o fluxo do tempo, as receitas vão se acumulando e as despesas também vão se acumulando. Mas sempre as receitas estão sendo superiores às despesas. Portanto, aqui nós temos um acréscimo no saldo acumulado. O saldo acumulado é a diferença entre a soma das receitas e a soma das despesas até a data analisada. Então, por exemplo, até o dia 6 de abril, por exemplo, nós temos mais receitas do que despesas em todos os dias. Ou seja, está sempre tendo um saldo positivo dia a dia. E significa que o saldo acumulado vai subindo. E isso se mantém. As receitas acima das despesas até aproximadamente o dia 12, onde há uma inversão. A partir do dia 12, você nota que as despesas são maiores do que as receitas. Isso significa que a partir do dia 12, e enquanto as despesas estiverem acima das receitas, o saldo vai diminuindo. Então o saldo foi crescendo. Do dia 1 de abril até o dia 12, ele foi crescendo. E a partir do dia 12, ele começa a diminuir porque as despesas passam a ser maiores do que a receita. E isso se mantém até aproximadamente o dia 29. Mas repare que durante muito tempo, nós tivemos mais despesas do que receitas. E, portanto, o dia mais próximo em que você tem as receitas o saldo acumulado atingindo maior valor é o dia 12 de abril, que é entre os dias 11 e 13, que é o que nós encontramos na letra B. Portanto, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra B de bola. Olá, pessoal, tudo bem? Na próxima questão, nós vamos trabalhar com estatísticas e medidas de dispersão. Vejamos? A recessão e o ajuste fiscal desfazem o sonho emergente do Brasil. Nas fábricas, de maneira geral, 2014 foi um ano de enxugamento. Entre admitidos e dispensados, a força de trabalho na indústria de transformação reduziu-se de 164 mil funcionários. Apesar das dificuldades não tão recentes do setor, não se registravam mais demissões do que contratações desde 2002. De acordo com os dados do gráfico, o desvio médio absoluto relativo à geração líquida de empregos na indústria de transformação no período de 2010 a 2014 em milhares é... Muito bem, pessoal. Para obter o desvio médio absoluto, primeiro nós temos que calcular a média do período que vai de 2010 a 2014. Vamos então obter a média. A média vai ser a soma desses 5 anos, do valor dos 5 anos, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Então, 554.000, 224.000, 93.000, 123.000 e menos 164.000. Então, vamos escrever aqui 554.000 mais 224.000 mais 93.000 mais 123.000 mais o último ano, que é 2014, que é um valor negativo, 164.000. Como é um período de 5 anos, para obter a média você divide por 5. Ao efetuar os cálculos aqui, a gente encontra 166.000. O que significa que, em média, de 2010 a 2014,
houve um acréscimo de postos de 166 mil empregos. Mas nós queremos o desvio médio absoluto ano a ano. Ora, para calcular o desvio médio absoluto, nós temos que pegar a média das diferenças, ou seja, a média dos desvios de cada ano em relação à média. Então vamos pegar 554 mil menos 166 mil, que é o desvio do primeiro ano, mais 224 mil menos 166 mil, que é o desvio do segundo ano, em módulo, né, porque é desvio absoluto, mais 93 mil menos 166 mil, mais 123 mil menos 166 mil, sempre pegando os desvios em relação à média, mais o do último ano, que foi menos 164 menos 166 mil. E aqui nós temos os 5 valores. Efetuando aqui os cálculos, nós vamos encontrar 178,4. E, portanto, a alternativa correta é a do item C. É isso aí, pessoal. O gabarito dessa questão foi a letra C. Olá, pessoal. Tudo bem? Na próxima questão, teremos estatística, especificamente trabalhando com medidas de tendência central. Vejamos? Atualmente, existem diversos níveis tarifários para o consumo de energia elétrica no setor residencial, de acordo com as faixas de consumo. Quem utiliza menos energia tem uma compensação na tarifa e acaba pagando mais barato. Na tabela a seguir, constam as tarifas aplicadas por faixa de consumo no setor residencial de determinada cidade. As operadoras de energia elétrica dessa cidade resolveram adotar uma única tarifa para todos os consumidores residenciais, independentemente da faixa de consumo. A fim de manter inalterada a receita das operadoras, a tarifa a ser aplicada em reais por megawatt-hora é equivalente a... Bom, para manter inalterada essa receita das operadoras, ou seja, aplicar uma tarifa única, vai ser necessário a gente obter a tarifa média para cada faixa aqui. Essa tarifa média, ou seja, a média aritmética, ela tem que ser ponderada pelo número de consumidores de cada faixa. Ou seja, essa tarifa de R$ 51,25 por megawatt-hora, nós temos 28% de consumidores que pagam essa tarifa, enquanto que 15% pagam R$ 119. Portanto, vamos calcular a média ponderada por esses valores, 25% de 155 e 32% de 228. Vamos calcular então. A média ponderada vai ser 28% de 51,25, que é o valor da tarifa, mais 15% das pessoas pagam R$ 119, mais 25% das pessoas que pagam R$ 155 e mais 32% das pessoas que pagam R$ 228,75. Como é por cento, aqui a gente vai dividir por 100, que é exatamente a soma dos pesos, dos fatores de ponderação, que são os percentuais das pessoas que consomem cada faixa. Bom, essa conta vai ser igual a 14.415 dividido por 100 e, portanto, isso dá uma tarifa média de R$ 144,15 por megawatt-hora consumido, que nós encontramos na letra D. Portanto, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra D. Olá, pessoal. A próxima questão é sobre porcentagens. Vejamos? Uma empresa fabricante de videogames vendeu 4,8 milhões de unidades de um determinado modelo de seus consoles durante o período de lançamento do aparelho. A empresa espera atingir 16,7 milhões de unidades vendidas em breve, superando a marca de seu principal concorrente com 14,95 milhões de unidades vendidas. Caso a empresa atinja sua expectativa de vendas, ela ultrapassará a quantidade de unidades vendidas por seu principal concorrente em aproximadamente quantos por cento? Muito bem. Repara que o concorrente tem 14,95 milhões de unidades vendidas e devemos passar para 16,7 milhões de unidades vendidas. Então, esse aumento deve corresponder a 1,75 milhões de unidades vendidas. Nós queremos saber 1,75 milhões comparado com os 14,95 milhões corresponde a quanto? Ora, essa divisão dá aproximadamente 0,117, ou seja, 11,7% aproximadamente,
que é o que a gente encontra na alternativa D. Muito bem, gabarito dessa questão, letra B. Olá, pessoal. A próxima questão é sobre função afim. Vejamos. O gráfico mostra a quantidade de internações hospitalares por acidentes de trânsito no estado de Minas Gerais entre os anos de 2008 e 2015. Considerando uma tendência linear de crescimento a partir de 2014, a quantidade de internações por acidente de trânsito em 2020 será. Muito bem. Reparem que em 2014 houve 21.825 acidentes, internações por acidentes de trânsito, enquanto que em 2015 foram 22.303. Então, de 2014 para 2015, o aumento a gente pode calcular assim: 22.303 menos 21.825. E isso corresponde a 478 aumentos nas internações por acidentes de trânsito ao ano. Então, de 2015 para 2020, vão se passar 5 anos. A cada ano, a quantidade de aumento será de 478 acidentes. Desse modo, em 2020, a quantidade de acidentes vai ser a quantidade de acidentes que houve em 2015, que foi 22.303, mais 478 aumentos de acidentes ao ano. Então, 5 vezes 478 internações por acidentes. Efetuando aqui os cálculos, a gente obtém 24.693 internações devidas a acidentes de trânsito, que é o que a gente encontra na alternativa C. Então é isso, o gabarito dessa questão foi a letra C. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre porcentagens. Vamos ver? A América Latina e a Europa lideram o ranking das consultas de investimento por continente, com 38% e 27% respectivamente. A América do Norte e a Ásia e o Oriente Médio ficaram com os mesmos índices. O setor de serviços recebeu 45% do total de consultas de investimento, seguido do setor industrial, com 36%. Construção, infraestrutura, agronegócios e energia contabilizaram quase o total das consultas restantes por setor. Considerando, em relação ao continente, uma distribuição uniforme das consultas de investimento por setor, o percentual de consultas do setor industrial na América Latina foi igual a... Bom, então, na América Latina nós tivemos 38% das consultas de investimento, das quais 36% devem ser do setor industrial. Então, deve ser 36% de 38%, o que vem a ser igual a 0,36 vezes 38%, 13,68%, que é o que nós encontramos na alternativa D de dado. Então, o gabarito dessa questão foi a letra D.